Ela foi humilhada pelo bilionário que disse: "Você nunca será rica." Mas o que aconteceu depois surpreendeu a todos. Quer saber até onde a dignidade pode levar alguém? Então assista até o fim. E me conta, de qual cidade você está assistindo essa história? Dona Rosa acordava todos os dias às 4 da manhã. Aos 58 anos, seus cabelos grisalhos estavam sempre presos em um coque simples, e suas mãos calejadas contavam a história de décadas de trabalho árduo. Ela era faxineira no edifício empresarial mais luxuoso da cidade, um arranha-céu de vidro e aço que abrigava as maiores fortunas do país. Naquela manhã de terça-feira, Rosa chegou ao trabalho como sempre fazia, pontualmente às 5 horas. O uniforme azul marinho estava impecável, assim como sua postura digna. Ela cumprimentou o porteiro noturno com um sorriso caloroso e seguiu para o elevador de serviço. "Bom dia, seu Antônio. Como passou a noite?" "Tranquila, Dona Rosa. A senhora sempre chegando cedo, né? Exemplo para muita gente por aí." Rosa sorriu. Ela sabia que sua pontualidade e dedicação eram reconhecidas por todos os funcionários do prédio, desde os seguranças até os executivos. Bem, quase todos. O 30º andar era seu maior desafio. Ali ficava a sede da Monteiro Enterprises, império empresarial comandado por Eduardo Monteiro, um dos homens mais ricos do Brasil. Aos 45 anos, Eduardo havia herdado a fortuna do pai e a multiplicado por 10 através de investimentos agressivos e aquisições estratégicas. Rosa começou sua rotina pelo corredor principal. Aspirou os tapetes persas, lustrou as portas de mogno e organizou cada detalhe com cuidado de quem sabia que a perfeição era esperada. Ela sempre trabalhou assim, com orgulho e dignidade, mesmo quando ninguém estava olhando. Era por volta das 7 da manhã quando Eduardo Monteiro chegou. Alto, de terno sob medida e relógio suíço no pulso, ele emanava poder e arrogância a cada passo. Seus olhos escuros eram frios, e raramente se dignava a cumprimentar os funcionários menores. Naquela manhã, porém, algo o irritou profundamente. Uma pequena mancha na mesa de vidro de sua sala particular havia passado despercebida por Rosa. Quando ele a viu, sua face se contorceu de raiva. "Faxineira!" gritou Eduardo da sua sala, fazendo com que toda a secretaria se calasse instantaneamente. Rosa, que estava limpando o banheiro executivo, sentiu o coração acelerar. Ela sabia que esse tom de voz não significava nada bom. Rapidamente, secou as mãos e caminhou até a sala do bilionário. "O senhor me chamou?" perguntou Rosa, mantendo a voz firme apesar do nervosismo. Eduardo apontou para a mesa com desdém. "Olhe isso! Como você tem a coragem de deixar minha mesa nesse estado? Eu pago uma fortuna para que este lugar seja mantido impecável." Rosa se aproximou da mesa e viu a pequena marca, quase imperceptível. "Me desculpe, senhor Monteiro. Vou limpar imediatamente." "Não é só sobre limpar." Eduardo explodiu, levantando-se da sua poltrona de couro. "É sobre competência. Sobre padrão. Pessoas como você nunca vão entender o que significa excelência porque nunca tiveram nada na vida." As palavras de Eduardo ecoaram pela sala como chicotadas. Os funcionários que passavam pelo corredor diminuíram o passo, constrangidos pela situação. Rosa sentiu as faces queimarem, mas manteve a dignidade. "Senhor Monteiro, eu me esforço muito no meu trabalho." "Se esforça?" Eduardo riu com sarcasmo. "Você limpa chão há décadas e ainda comete erros básicos. Sabe qual é o seu problema? É que gente como você nunca vai sair da mediocridade. Nunca vai ter ambição suficiente para crescer na vida." Rosa respirou fundo. Aos 58 anos, ela havia enfrentado muitas humilhações, mas esta doía especialmente. Não pela crítica ao seu trabalho, mas pelo desprezo em sua voz. "Com todo respeito, senhor Monteiro, eu tenho muito orgulho do que faço. Pode não ser um trabalho glamouroso, mas é honesto e digno." Eduardo se aproximou dela, seu rosto a poucos centímetros do dela. "Digno? Você quer falar de dignidade comigo? Eu construí um império de 3 bilhões de reais.
Tenho casas em 5 países, carros que custam mais do que você ganha em 10 anos. E sabe por quê? Porque eu tenho visão, tenho inteligência, tenho classe. Ele fez uma pausa dramática, saboreando cada palavra que viria a seguir. Pessoas como você nasceram para servir pessoas como eu. Você nunca será rica. Nunca terá nada além dessa vassoura e desse uniforme. É o seu destino, aceite isso. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Rosa sentiu lágrimas picarem seus olhos, mas não as deixou cair. Ela olhou diretamente para Eduardo e disse, com uma voz surpreendentemente calma: o senhor pode ter razão sobre muitas coisas, senhor Monteiro. Mas sobre uma coisa o senhor está enganado. Riqueza não se mede apenas pelo que se tem no banco. Eduardo soltou uma gargalhada cruel. Ah, claro! Agora você vai me dar lição de filosofia barata? O dinheiro não traz felicidade, é isso? Não, senhor. Vou apenas continuar fazendo o meu trabalho da melhor forma possível, como sempre fiz. Rosa virou-se para sair, mas Eduardo não havia terminado. Espere aí! Ele berrou. Você sabe quanto eu ganho por minuto? Mais do que você ganha em um mês. E sabe quanto você vale para mim? Nada. Absolutamente nada. Posso demitir você agora e contratar 10 pessoas no seu lugar antes do almoço. Rosa parou na porta e se virou lentamente. Por um momento, Eduardo viu algo em seus olhos que não conseguiu identificar. Não era medo, não era raiva. Era algo mais profundo, mais sereno. O senhor tem razão, senhor Monteiro. O senhor pode me demitir quando quiser. Mas uma coisa eu garanto: quando chegar em casa hoje, vou abraçar meus filhos com o mesmo amor de sempre. Vou jantar com minha família sabendo que fiz o meu melhor. E vou dormir em paz, porque nunca humilhei ninguém para me sentir superior. Eduardo ficou momentaneamente sem palavras. Não esperava essa resposta. Agora, se me permite, vou terminar meu trabalho. Aquela mancha na mesa já deve estar limpa. Rosa saiu da sala com passos firmes, deixando Eduardo sozinho com seus pensamentos perturbados. Nos dias que se seguiram, a história da humilhação sofrida por Rosa se espalhou pelo edifício como fogo em palha seca. Os funcionários falavam em sussurros nos corredores, nos elevadores, na copa. Todos conheciam Dona Rosa e sabiam da qualidade do seu trabalho e de seu caráter irrepreensível. Aquilo foi uma injustiça, comentou Marina, a recepcionista, durante o intervalo para o café. Dona Rosa é a funcionária mais dedicada deste prédio. Nunca vi ela faltar um dia sequer em 5 anos. O pior não foi nem a bronca, acrescentou Carlos, do departamento financeiro. Foi a forma como ele falou. Como se ela fosse menos que gente. Enquanto isso, Rosa continuava seu trabalho com a mesma dedicação de sempre. Chegava cedo, executava suas tarefas com perfeição e tratava todos com gentileza. Mas algo havia mudado nela. Havia uma determinação nova em seus olhos, uma centelha que não estava lá antes. Nas horas vagas, Rosa começou a frequentar a biblioteca municipal. Ela sempre gostou de ler, mas agora tinha um propósito específico. Devorava livros sobre empreendedorismo, administração, investimentos. Fazia anotações cuidadosas em um caderno velho, estudando cada conceito como se sua vida dependesse disso. Mãe, por que a senhora está estudando tanto? Perguntou Carla, sua filha mais nova, de 28 anos. Rosa olhou para a filha com um sorriso misterioso. Nunca é tarde para aprender, minha filha. Nunca é tarde para sonhar. O que ninguém sabia era que Rosa guardava um segredo há mais de 20 anos. Quando jovem, ela havia sido uma das melhores alunas da escola. Ganhará uma bolsa para estudar administração, mas a gravidez precoce e a necessidade de sustentar a família a obrigaram a abandonar os estudos. Durante todos esses anos trabalhando como faxineira, Rosa observava. Observava como os executivos falavam, como tomavam decisões, como conduziam reuniões. Sua posição invisível lhe dava acesso a informações valiosas. Ela ouvia conversas sobre investimentos, estratégias de mercado, oportunidades de negócio.
E Rosa fazia mais do que observar. Ela anotava tudo. Em seu pequeno apartamento, ela tinha um arquivo meticuloso com recortes de jornais, anotações de conversas que havia escutado por acaso, tendências de mercado que havia identificado. Era como um quebra-cabeça gigante que ela vinha montando há décadas. 3 semanas após a humilhação, Rosa tomou uma decisão que mudaria sua vida para sempre. Ela havia economizado cada centavo durante anos, vivendo de forma extremamente modesta. Tinha 85 mil reais guardados, uma pequena fortuna para alguém com seu salário. Mas Rosa não queria apenas guardar o dinheiro. Ela queria fazê-lo trabalhar. Durante suas limpezas no 30º andar, ela havia escutado Eduardo falando sobre uma empresa de tecnologia emergente. Uma startup que desenvolvia aplicativos para idosos, um mercado em crescimento no Brasil. A empresa estava procurando investidores pequenos para uma rodada de financiamento. Rosa pesquisou tudo sobre a empresa. Analisou os fundadores, estudou o produto, examinou o mercado. E chegou a uma conclusão: era uma oportunidade de ouro. Na sexta-feira daquela semana, Rosa fez algo inédito. Ela pediu um dia de folga. Vestiu sua melhor roupa, um conjunto azul marinho que havia comprado para o casamento da sobrinha, e foi até o escritório da startup. O endereço ficava em um bairro moderno da cidade, bem diferente do mundo corporativo onde ela trabalhava. O escritório da Tech Senior ocupava 2 andares de um prédio comercial no bairro de Vila Madalena. As paredes eram coloridas, havia plantas por todo lado e uma energia jovem que Rosa nunca havia experimentado. Ela se sentiu deslocada inicialmente, mas sua determinação era maior que o nervosismo. "Posso ajudá-la?", perguntou uma jovem recepcionista, claramente surpresa com a presença de Rosa ali. "Gostaria de falar sobre investimento na empresa", disse Rosa, com voz firme. A recepcionista piscou várias vezes, como se não tivesse entendido. "Investimento? A senhora tem um agendamento?" "Não, mas posso esperar." Após alguns minutos de confusão e várias ligações internas, Rosa foi conduzida a uma sala de reunião onde a esperava Miguel Santos, um dos sócios fundadores da empresa. Ele era jovem, não devia ter mais de 35 anos, vestia jeans e camiseta, bem diferente dos executivos engomados que Rosa conhecia. "Senhora." Ele consultou uma anotação. "Rosa? Disseram que a senhora tem interesse em investir na nossa empresa." "Tenho sim. Li sobre vocês no jornal e pesquisei sobre o mercado de aplicativos para a terceira idade. É um nicho com grande potencial." Miguel a olhou com renovada atenção. "A senhora trabalha no mercado financeiro?" Rosa sorriu. "Trabalho no mercado da observação há 20 anos." Durante a próxima hora, Rosa demonstrou um conhecimento surpreendente sobre o negócio. Fez perguntas pertinentes sobre o modelo de receita, questionou a estratégia de marketing, sugeriu melhorias no produto. Miguel estava visivelmente impressionado. "Posso perguntar qual seria o valor do seu investimento?" 85 mil reais. Miguel quase engasgou com o café. 85 mil? Nossa cota mínima é de 10 mil. Eu sei. Mas quero 85 mil reais de participação na empresa. Eles negociaram por mais 2 horas. Rosa demonstrou uma habilidade natural para a negociação que surpreendeu até ela mesma. No final, eles fecharam um acordo. Rosa investiria seus 85 mil reais em troca de 12% da empresa. "Há uma condição", disse Rosa antes de assinar os papéis. "Qual?" "Quero participar ativamente do negócio. Não como sócia silenciosa. Quero contribuir com ideias, estratégias. Tenho uma perspectiva única sobre o público-alvo que vocês precisam entender melhor." Miguel olhou para os outros sócios presentes. Eles se entreolharam e concordaram. Rosa assinou os documentos com mãos firmes. Naquele momento, ela deixou de ser apenas uma faxineira. Ela se tornou empresária. Mas Rosa não contou para ninguém no trabalho sobre seu investimento. Continuou chegando às 5 da manhã, cumprindo suas tarefas com a mesma perfeição de sempre. A diferença era que agora, enquanto limpava, ela também observava com olhos de investidora.
6 meses depois, a Tech Senior lançou seu primeiro aplicativo, Conecta Família, um app que facilitava a comunicação entre idosos e seus familiares através de interface simplificada e recursos de emergência. O aplicativo foi um sucesso imediato. Em apenas 3 meses, já tinha 500 mil de downloads. Em 6 meses, chegou a 2 milhões. Em um ano, a empresa foi avaliada em 10 milhões de reais. Rosa, com seus 12% de participação, viu seu investimento de 85 mil se transformar em 1,2 milhão de reais. Mas ela ainda não havia terminado. O sucesso do primeiro aplicativo abriu portas para novos produtos. Rosa, agora reconhecida pelos sócios como a voz da experiência, participava ativamente das decisões estratégicas. Suas sugestões, baseadas em décadas de observação do comportamento humano, se provavam constantemente acertadas. Rosa tem uma intuição de mercado impressionante, Miguel comentou com os outros sócios durante uma reunião. Ela previu o sucesso do recurso de botão do pânico quando todos nós achamos que seria irrelevante. A segunda grande jogada de Rosa veio quando ela sugeriu uma parceria com planos de saúde. Os idosos não querem apenas se comunicar, ela explicou durante uma apresentação que ela mesma havia preparado. Eles querem segurança, querem sentir que alguém está cuidando deles. A parceria foi fechada com 3 grandes planos de saúde. O aplicativo da Tech Senior se tornou um canal oficial de comunicação entre pacientes idosos e seus médicos, incluindo monitoramento de medicação e lembretes de consultas. A empresa explodiu. Em 2 anos, a Tech Senior foi vendida para um conglomerado americano por 50 milhões de reais. Rosa, com seus 12%, recebeu 6 milhões de reais. Mas ela já estava trabalhando em seu próximo projeto. Durante os 2 anos como sócia da Tech Senior, Rosa havia continuado trabalhando como faxineira. Poucos sabiam sobre sua vida paralela como empresária de sucesso. Ela chegava ao trabalho às 5 da manhã, cumpria suas obrigações com perfeição, e à tarde, vestia seu terno e ia para as reuniões da empresa. Eduardo Monteiro nunca mais havia falado diretamente com ela desde aquele dia. Ocasionalmente, Rosa ouvia nos corredores, sempre arrogante, sempre tratando os funcionários com desdém. Ele não fazia ideia de que a faxineira que havia humilhado era agora uma mulher com patrimônio de vários milhões. Rosa poderia ter saído do emprego a qualquer momento. Poderia ter comprado um apartamento luxuoso, um carro importado, roupas de grife. Mas ela tinha outros planos. Ela queria justiça. Não apenas para ela, mas para todos os funcionários que sofriam com o tratamento desumano de Eduardo. Rosa começou a investigar discretamente as finanças da Monteiro Enterprises. Sua posição como faxineira lhe dava acesso a informações que nenhum investidor externo conseguiria obter. Ela fotografava documentos deixados sobre mesas, memorizava conversas, anotava tudo em seu caderno. O que ela descobriu a surpreendeu. A empresa de Eduardo, apesar da fachada de sucesso, estava com sérios problemas financeiros. Investimentos mal-sucedidos, empréstimos com juros altíssimos, contratos fraudulentos. A Monteiro Enterprises estava à beira da falência. Eduardo havia escondido essa situação de todos, incluindo dos acionistas minoritários. Ele mantinha a aparência de sucesso através de manobras contábeis questionáveis e empréstimos cada vez maiores. Rosa percebeu que tinha nas mãos informações que poderiam destruir Eduardo. Mas ela não queria destruição. Ela queria algo muito melhor. Ela queria a empresa. O plano de Rosa era ousado e meticulosamente calculado. Ela sabia que Eduardo precisaria desesperadamente de capital em breve para salvar a empresa da falência. E ela estaria lá para oferecer exatamente isso. Mas primeiro, ela precisava de mais dinheiro. Rosa usou seus 6 milhões da venda da Tech Senior para criar sua própria empresa de investimentos, Dignidade Capital. O nome não foi escolhido por acaso. Ela queria lembrar, todos os dias, do que a motivava. Através da Dignidade Capital, Rosa começou a investir em outras startups, sempre focando em empresas que resolviam problemas reais das pessoas comuns. Uma empresa de microcrédito para pequenos empreendedores, uma startup de telemedicina para comunidades carentes, uma plataforma de educação à distância para adultos.
Todos os investimentos foram sucessos. Rosa tinha desenvolvido um talento natural para identificar oportunidades que outros investidores ignoravam. Em 2 anos, seu patrimônio havia crescido para 25 milhões de reais. E então chegou o momento que ela havia esperado. Eduardo finalmente não conseguiu mais esconder os problemas financeiros da empresa. Um empréstimo de 50 milhões de reais estava vencendo, e ele não tinha como pagar. Os bancos recusaram renovar o crédito, os acionistas começaram a fazer perguntas difíceis. A notícia vazou para a imprensa. Império Monteiro à beira da falência era a manchete dos jornais financeiros. Eduardo estava desesperado. Ele havia tentado todos os contatos, todos os investidores conhecidos. Ninguém queria se associar à empresa em crise. Foi quando Rosa fez sua jogada. Numa quinta-feira de manhã, enquanto limpava o escritório de Eduardo, ela acidentalmente deixou cair um documento sobre a mesa dele. Era uma proposta de investimento da Dignidade Capital oferecendo exatamente os 50 milhões que ele precisava. Eduardo leu o documento com olhos arregalados. Uma empresa chamada Dignidade Capital estava oferecendo 50 milhões de reais em troca de 60% da participação na Monteiro Enterprises. As condições eram rígidas mas justas, e incluíam uma cláusula interessante: a manutenção de todos os funcionários com melhoria nas condições de trabalho. Quem diabos é essa Dignidade Capital? Eduardo murmurou para si mesmo. Ele imediatamente instruiu sua secretária a agendar uma reunião com os representantes da empresa investidora. Na sexta-feira seguinte, Eduardo estava na sala de reuniões aguardando os investidores que poderiam salvar sua empresa. Ele havia se vestido com seu melhor terno, ensaiado seu discurso, preparado uma apresentação impressionante sobre o potencial de recuperação da empresa. A porta se abriu e sua secretária anunciou: Senhor Monteiro, a representante da Dignidade Capital. Eduardo se levantou com um sorriso profissional e se virou para cumprimentar seu salvador. Seus olhos encontraram uma figura familiar. Rosa estava ali, mas não era a Rosa faxineira. Ela vestia um elegante terno azul marinho, carregava uma pasta de couro legítimo e seus cabelos estavam penteados profissionalmente. Mas eram os mesmos olhos serenos que ele havia visto naquele dia, meses atrás. Boa tarde, Senhor Monteiro, disse Rosa com voz calma. Meu nome é Rosa Silva, CEO da Dignidade Capital. Creio que o senhor está interessado em nossa proposta de investimento. Eduardo ficou em choque por alguns segundos, incapaz de processar o que estava vendo. Você é a faxineira. Gaguejou ele. Eu era sua funcionária, sim. Agora sou uma possível investidora. Posso sentar? Eduardo estava pálido, suas mãos tremiam ligeiramente enquanto Rosa se sentava confortavelmente à mesa de reuniões que ele considerava seu território sagrado. O mundo havia virado de cabeça para baixo em questão de segundos. Isso é impossível, murmurou Eduardo. Como você, uma faxineira? Como uma faxineira conseguiu juntar 50 milhões de reais? Rosa completou a frase com um sorriso sereno. Interessante pergunta, Senhor Monteiro. Talvez a resposta esteja relacionada com uma conversa que tivemos há alguns anos. Rosa abriu sua pasta e retirou uma série de documentos organizados impecavelmente. O senhor disse que pessoas como eu nunca seriam ricas, nunca teriam ambição suficiente para crescer na vida. Disse que nascemos para servir pessoas como o senhor. Eduardo se sentou lentamente, ainda processando a situação. Bem, o senhor estava parcialmente certo, continuou Rosa. Eu realmente nasci para servir. Mas não da forma que o senhor imaginava. Eu nasci para servir a justiça, a dignidade, ao respeito entre as pessoas. Rosa colocou um documento na mesa. Esta é minha proposta oficial. 50 milhões de reais em troca de 60% da Monteiro Enterprises. O valor é justo baseado na situação financeira atual da empresa. Eduardo olhou para o documento sem conseguir focar nas letras. Como você conseguiu esse dinheiro? Observando, Senhor Monteiro. Durante 20 anos, eu observei. Enquanto limpava suas salas, eu escutava suas conversas de negócios.
Enquanto esvaziava suas lixeiras, eu via seus relatórios financeiros. Enquanto vocês me tratavam como invisível, eu estava aprendendo. Rosa se inclinou ligeiramente para a frente. O senhor sabe qual foi meu primeiro investimento? Uma startup de aplicativos para idosos. Investimento inicial, R$ 85 mil. Retorno em 2 anos, 6 milhões. Sabe como identifiquei essa oportunidade? Escutando uma conversa sua sobre tendências de mercado. Eduardo engoliu em seco. Você estava me espionando? Eu estava trabalhando, senhor Monteiro, fazendo meu serviço enquanto vocês falavam como se eu não existisse. A diferença é que eu prestava atenção em tudo. Rosa abriu outro documento. Durante esses anos, eu não apenas juntei dinheiro. Eu estudei. Fiz cursos online, li centenas de livros, frequentei workshops de administração nos fins de semana. Eu me preparei para este momento. Que momento? O momento em que eu poderia provar que o Senhor estava errado. Que pessoas como eu não apenas podem ser ricas, mas podem ser melhores líderes do que pessoas como o Senhor. Eduardo tentou recuperar sua postura arrogante. Você pode ter dinheiro agora, mas isso não muda o que você é. Você continuará sendo uma faxineira com sorte. Rosa riu suavemente. O senhor ainda não entendeu, não é? Eu nunca quis deixar de ser faxineira. Eu queria deixar de ser humilhada por ser faxineira. Há uma diferença enorme. Ela gesticulou para o documento. Esta proposta inclui algumas condições não negociáveis. Primeira, todos os funcionários receberão aumento salarial de 30%. Segunda, será implementado um programa de participação nos lucros. Terceira, será criado um fundo de educação para funcionários que quiserem estudar. Eduardo estava furioso e desesperado ao mesmo tempo. Você está fazendo isso por vingança? Não, senhor Monteiro. Estou fazendo isso por justiça. O senhor construiu sua fortuna nas costas de pessoas que trabalham duro e merecem respeito. Agora é hora de retribuir. Eduardo ficou em silêncio por longos minutos, processando a realidade de sua situação. Ele olhava alternadamente para Rosa e para os documentos na mesa, como se ainda esperasse acordar de um pesadelo. Eu preciso de tempo para pensar, disse ele finalmente. Claro, respondeu Rosa. O senhor tem até segunda-feira. Depois disso, minha oferta expira. E se eu recusar? Rosa organizou seus papéis calmamente. O senhor é livre para recusar, senhor Monteiro. Mas devo informá-lo de que tenho conhecimento detalhado sobre a situação financeira real da empresa. Sei sobre os empréstimos em atraso, as manobras contábeis questionáveis, os contratos superfaturados. Eduardo empalideceu ainda mais. Você não pode provar nada disso. Rosa sorriu tristemente. Senhor Monteiro, durante 20 anos eu limpei seu escritório. Quantas vezes o senhor deixou documentos importantes espalhados pela mesa? Quantas conversas confidenciais teve no telefone achando que eu era surda? Quantas reuniões aconteceram com a porta aberta enquanto eu aspirava o corredor? Ela fez uma pausa significativa. Eu não quero destruir o senhor. Quero salvar a empresa e todas as famílias que dependem dela, incluindo a sua. Eduardo se levantou abruptamente. Isso é chantagem. Não, senhor Monteiro. Isso é oportunidade. Oportunidade de fazer a coisa certa pela primeira vez em muito tempo. Rosa se levantou também, mantendo sua dignidade inabalável. O senhor pode continuar sendo CEO, mas com um conselho administrativo que tome decisões pensando em todos os stakeholders, não apenas nos lucros. E você? Qual seria seu papel? Eu seria presidente do conselho. E continuaria sendo faxineira 2 manhãs por semana. Eduardo a olhou como se ela tivesse enlouquecido. Por quê? Porque alguém precisa lembrar a todos nós de onde viemos. Alguém precisa garantir que nunca mais um funcionário seja humilhado neste prédio. Rosa caminhou até a porta, mas parou antes de sair.
Senhor Monteiro, o senhor uma vez me disse que eu nunca seria rica. Hoje eu posso comprar sua empresa inteira. Mas sabe o que me faz verdadeiramente rica? Eduardo não respondeu. É saber que posso usar minha riqueza para dar dignidade a outros. É saber que posso transformar um ambiente de trabalho tóxico em um lugar onde as pessoas se sintam valorizadas. É saber que posso provar que liderança não tem a ver com humilhar outros, mas com elevá-los. Rosa abriu a porta. A proposta estará na mesa até segunda-feira. Tenha um bom fim de semana, senhor Monteiro. Durante todo o fim de semana, Eduardo não conseguiu dormir direito. Ele pesquisou tudo sobre Rosa e a Dignidade Capital. Descobriu que ela havia se tornado uma das investidoras mais respeitadas da cidade, conhecida por apostar em empresas com impacto social positivo. Descobriu também que ela mantinha sua rotina de faxineira 3 vezes por semana, doando salário para uma instituição de caridade que ela havia criado para profissionais de limpeza em dificuldades. Na segunda-feira de manhã, Eduardo estava na sala de reuniões quando Rosa chegou, pontualmente às 9 horas. Tomei minha decisão, disse ele. Rosa se sentou pacientemente, aguardando a resposta de Eduardo. Ela estava serena, como se já soubesse qual seria a decisão dele. Eu aceito, disse Eduardo, as palavras saindo com dificuldade. Aceito sua proposta. Rosa assentiu respeitosamente. Obrigada pela confiança, senhor Monteiro. O senhor fez a escolha certa. Nos meses que se seguiram, a transformação na Monteiro Enterprises foi surpreendente. Rosa implementou suas mudanças gradualmente, sempre consultando Eduardo e respeitando sua experiência técnica, mas nunca cedendo em questões de tratamento humano. O primeiro grande choque foi quando Rosa apareceu na empresa vestindo seu uniforme de faxineira numa terça-feira de manhã, como havia prometido. Os funcionários não sabiam como reagir ao ver a nova presidente do conselho limpando os corredores. Dona Rosa, a senhora não precisa fazer isso, disse Marina, a recepcionista. Preciso sim, Marina, respondeu Rosa com um sorriso. Esse trabalho me ensinou tudo o que sei sobre observação, humildade e perseverança. Por que eu abandonaria isso agora? A notícia da transformação da empresa se espalhou rapidamente pelo mundo corporativo. Jornalistas queriam entrevistar a faxineira que se tornou bilionária, mas Rosa recusava a maioria dos pedidos. Minha história não é sobre mim, ela explicava. É sobre todas as pessoas trabalhadoras que são subestimadas todos os dias. Eduardo, surpreendentemente, começou a se adaptar ao novo modelo de gestão. Inicialmente resistente, ele gradualmente percebeu que a abordagem de Rosa não apenas melhorava o ambiente de trabalho, mas também os resultados financeiros. Rosa, os números do último trimestre superaram nossas expectativas em 40%, ele disse durante uma reunião do conselho. Pessoas motivadas trabalham melhor, senhor Monteiro. Quando se sentem valorizadas, dão o melhor de si. O programa de participação nos lucros foi um sucesso estrondoso. Funcionários que antes apenas cumpriam horário começaram a sugerir melhorias, identificar oportunidades de economia, propor novos produtos. Carlos, do financeiro, criou um sistema que reduziu custos operacionais em 15%. Marina desenvolveu um programa de atendimento ao cliente que aumentou a satisfação em 60%. Até o pessoal da limpeza começou a reportar problemas estruturais que geravam gastos desnecessários. 6 meses após Rosa assumir a presidência do conselho, a Monteiro Enterprises não apenas havia quitado todas as dívidas, como registrava o maior lucro da sua história. Mas a verdadeira transformação era no ambiente de trabalho. Um ano depois da aquisição, Rosa organizou a primeira assembleia dos funcionários da história da Monteiro Enterprises. Todos os colaboradores, desde a diretoria até a equipe de limpeza, se reuniram no auditório principal para discutir os rumos da empresa. Quero que vocês saibam que suas vozes importam, disse Rosa ao microfone. Vocês conhecem esta empresa melhor do que qualquer consultor externo. Suas ideias são valiosas. Durante a assembleia, foram apresentadas dezenas de sugestões. Uma nova política de horário flexível, um programa de mentoria interna, um fundo de emergência para funcionários em dificuldades. Todas foram levadas a sério e muitas foram implementadas.
Eduardo, sentado na primeira fila, observava tudo com uma expressão que Rosa não conseguia decifrar. Após a reunião, ele a procurou. Rosa, posso falar com você? Eles se dirigiram à antiga sala dele, que agora era compartilhada como espaço de reuniões. Eu quero pedir desculpas, disse Eduardo, evitando olhar diretamente para ela. Rosa se surpreendeu. Desculpas? Pelo que eu disse naquele dia. Pela forma como te tratei. Pela forma como tratei tantos funcionários ao longo dos anos. Ele finalmente a encarou. Eu estava errado. Completamente errado. Rosa ficou em silêncio por um momento. O que te fez mudar de ideia? Eduardo suspirou profundamente. No início, eu achei que você estava fazendo tudo isso por vingança. Depois pensei que era apenas um experimento social. Mas nos últimos meses, vendo os resultados, vendo como as pessoas floresceram, eu percebi que você estava certa desde o primeiro dia. Certa sobre o quê? Sobre liderança. Sobre riqueza. Sobre o que realmente importa. Eduardo fez uma pausa. Eu construí um império de bilhões, mas nunca construí uma única amizade verdadeira no trabalho. Nunca inspirei lealdade genuína. As pessoas me obedeciam por medo, não por respeito. Rosa assentiu compreensivamente. O medo pode funcionar a curto prazo, Senhor Monteiro. Mas o respeito constrói legados. Você pode me chamar de Eduardo, ele disse com um sorriso tímido. Afinal, tecnicamente você é minha chefe agora. Rosa riu. Somos parceiros, Eduardo. Sempre fomos, você só não havia percebido. 2 anos após a transformação, a Monteiro Enterprises foi reconhecida como a melhor empresa para trabalhar do setor. Rosa foi convidada para palestras em universidades, conferências empresariais, eventos de liderança. Em uma dessas palestras, na Universidade de São Paulo, um jovem estudante de administração levantou a mão. Senhora Rosa, a senhora acredita que qualquer pessoa pode conseguir o que a senhora conseguiu? Rosa pensou cuidadosamente antes de responder. Não exatamente da mesma forma. Minha trajetória foi única, com oportunidades específicas que apareceram no momento certo. Mas acredito que qualquer pessoa pode encontrar sua própria versão de sucesso, desde que esteja disposta a aprender, observar e nunca desistir de seus valores. E o que a senhora diria para pessoas que estão sendo humilhadas ou desrespeitadas no trabalho? Diria que elas devem lembrar que sua dignidade não depende da opinião dos outros. Que devem usar cada experiência, boa ou ruim, como aprendizado. E que nunca devem subestimar o poder da observação e da preparação. Rosa fez uma pausa, lembrando-se daquele dia fatídico com Eduardo. Mas principalmente, diria que quando alguém tenta diminuir você, essa pessoa está revelando mais sobre si mesma do que sobre você. Use isso como motivação, não como desalento. 5 anos depois da famosa confrontação, Rosa estava em seu escritório na Dignidade Capital, um espaço moderno mas acolhedor, decorado com plantas e fotos dos funcionários da Monteiro Enterprises em momentos de celebração. Ela ainda mantinha sua rotina de faxineira 2 vezes por semana, agora mais por tradição e simbolismo do que por necessidade. Aos 63 anos, Rosa Silva havia se tornado uma das mulheres mais respeitadas do mundo empresarial brasileiro. Seu patrimônio havia crescido para mais de 100 milhões de reais, mas ela continuava morando no mesmo bairro de classe média, dirigindo o mesmo carro popular, jantando com a família todas as noites. A riqueza verdadeira, ela costumava dizer, não está no que você acumula, mas no que você compartilha. A Dignidade Capital havia se tornado um fundo de investimento focado em empresas lideradas por pessoas de origem humilde, mulheres, negros, idosos, todos aqueles que tradicionalmente eram ignorados pelos investidores tradicionais. O fundo tinha retorno financeiro excelente e impacto social ainda maior. Eduardo, agora aos 50 anos, havia se transformado em um líder completamente diferente. Ele frequentemente contava a história de sua transformação em conferências, sempre creditando Rosa por ter lhe ensinado o verdadeiro significado de liderança. Rosa me mostrou que ser poderoso não é sobre dominar outros, ele dizia. É sobre capacitar outros.
A Monteiro Enterprises havia triplicado de tamanho sob a nova gestão. Mais importante ainda, havia se tornado um modelo de empresa socialmente responsável, com zero rotatividade de funcionários e lista de espera para quem queria trabalhar lá. Numa tarde de quinta-feira, Rosa estava terminando seu trabalho de limpeza no 30º andar quando uma jovem estagiária se aproximou dela. Dona Rosa, posso fazer uma pergunta? Claro, querida. A senhora não se sente estranha sendo ao mesmo tempo presidente do conselho e faxineira? Rosa parou de limpar e olhou para a jovem com carinho. Sabe qual foi o maior erro que as pessoas cometeram comigo durante anos? A estagiária balançou a cabeça. Elas acharam que ser faxineira definia quem eu era. Mas trabalho é o que fazemos, não quem somos. Eu sempre fui uma mulher inteligente, observadora, determinada. O fato de eu limpar chão não mudava isso. Rosa voltou ao seu trabalho. Hoje eu faço esse trabalho por escolha, com orgulho, para lembrar a todos, incluindo eu mesma, de que não existe trabalho indigno. Existe apenas desrespeito às pessoas que trabalham. Naquele fim de tarde, Rosa foi para casa como sempre fazia. Abraçou seus filhos, jantou com a família, ajudou a neta com a lição de casa. Antes de dormir, ela abriu seu antigo caderno de anotações, aquele onde registrava tudo o que observava durante anos de trabalho silencioso. Nas últimas páginas, ela havia escrito suas reflexões sobre a jornada. Aprendi que a humilhação só funciona quando aceitamos ser humilhados. Aprendi que a observação é mais poderosa que a confrontação. Aprendi que a paciência estratégica vale mais que a vingança impulsiva. Ela fez uma pausa e acrescentou uma última frase. Aprendi que quando alguém diz você nunca será rica, essa pessoa está definindo sua própria limitação de visão, não o seu potencial. Rosa fechou o caderno e sorriu. Amanhã seria outro dia de trabalho, outro dia de oportunidades, outro dia para provar que a dignidade humana não tem preço, mas tem imenso valor. Do lado de fora, a cidade dormia, sem saber que uma das suas histórias mais inspiradoras havia começado com uma mancha numa mesa de vidro e a coragem de uma mulher que se recusou a aceitar que seu valor fosse definido pelos outros. A faxineira havia se tornado bilionária não apenas em dinheiro, mas em respeito, dignidade e propósito. E essa era a riqueza que realmente importava. Fim. Esta história é uma homenagem a todos os trabalhadores que, independentemente de sua função, mantêm sua dignidade e seus sonhos vivos, provando todos os dias que o valor de uma pessoa não se mede pelo trabalho que ela faz, mas pelo caráter que ela demonstra.